Então vamos lá? Falaremos da Vibra Energia, que anteriormente era conhecida como a BR Distribuidora. A Vibra Energia é uma das maiores distribuidoras de combustíveis do Brasil, sendo uma das subsidiárias do Grupo Petrobras até a sua privatização em 2021. A empresa atua principalmente na comercialização de derivados de petróleo, como gasolina, diesel, etanol, lubrificantes e gás natural, além de operar em setores como distribuição de energia elétrica e serviços de energia. Atualmente, a Vibra Energia, que tem o ticker VBBR3, está se adaptando a um cenário desafiador no setor de energia, com foco em transição energética e parcerias do mercado de biocombustíveis, em sua estratégia de diversificação, com destaque para sua atuação em biometano e SAF, que é combustíveis sustentáveis de aviação, além de estar atenta às demandas emergentes do mercado. Embora a empresa tenha registrado um aumento de 230% em seu lucro no último período, ainda há desafios em sua operação, como a queda de vendas e a necessidade de ajustes em seus investimentos. A Vibra também está em um processo de aquisição da Comerc, o que pode consolidar sua posição no mercado de energia renovável. E de cara já começaremos a analisar os proventos, que são os dividendos. Então a cotação atual na data da gravação deste vídeo é de R$ 20,70 por ação. A média de dividendos em 5 anos, a média paga por ativo foi de R$ 1,19. Agora em 2024, a Vibra já pagou R$ 1,30 por ação. Aqui ao lado temos o dividend yield médio nos últimos 3 anos, que foi de 5,81%. Eu particularmente prefiro empresas que tenham média acima de 6%, mas ali está muito próximo, não tem como descartar essa empresa se os demais indicadores estiverem bem. Então, o dividend yield atual é de 8,27%. Então, no ano de 2024, está acima do que eu considero ideal, que é 6%. E aqui abaixo nós temos o radar de dividendos inteligentes, que projeta quais os possíveis meses de pagamento de proventos no futuro. Então, com base no passado, a empresa pagou mais dividendos nos meses de setembro e dezembro, mais vezes, Então, a gente projeta aí que nesses meses ela continuará pagando. Veremos agora o valuation da empresa, que são os fundamentos. Temos aqui o PL, que é o preço sobre lucro, e o resultado deste indicador é 2,52. Este indicador é uma métrica que expressa a relação do preço de mercado da ação e o lucro líquido da ação, que é o LPA, indicando múltiplos dos lucros que os investidores estão dispostos a pagar por cada ação. Então, quanto mais baixo for este indicador, melhor. Só que ele não deve ser negativo. Aqui no caso, ele está em 2,53. Eu considero ideal, considero bom, quando abaixo de 10. Aqui no caso, está muito bom, está excelente. Aqui ao lado temos o LPA, que é o lucro por ação. E o resultado ideal é quando é acima de 1. No caso, está em 8,18. Este indicador ele representa o valor do lucro líquido atribuído a cada ativo da empresa, calculado dividindo o lucro líquido total pelo número de ações em circulação. Então ele tem um excelente resultado aí, 8,18 é muito bom. E para finalizar aqui os indicadores de valuation, nós temos o EV dividido pelo EBITDA, que tem um resultado aqui de 2,42. Eu considero ideal quando abaixo de 6, então é um resultado fantástico. Aqui na definição fala que o múltiplo EV dividido pelo EBITDA, ele avalia o valor total da empresa em relação ao desempenho operacional, excluindo efeitos de juros, impostos e depreciação. Múltiplo baixo pode indicar subvalorização, enquanto alto sugere a sobrevalorização, auxiliando os investidores na análise deste ativo, Então aqui no caso, como está baixo, se todos os outros indicadores estiverem bons, indica que a empresa está subvalorizada. Continuando, veremos agora se a empresa, se a Vibra, se ela possui dívidas. Temos aqui então a dívida líquida de 9,50 bilhões e o EBITDA de 13,51 bilhões. Quando nós dividimos a dívida líquida pelo EBITDA, nós temos um indicador, que indica se a empresa ela tem dívidas e se as dívidas elas são importantes, No caso, o resultado aqui é de 0,70. Então aqui na definição fala que este indicador ele relaciona a dívida líquida da empresa com a capacidade de gerar lucro operacional, calculando quantos anos
seriam necessários para quitar a dívida usando o EBITDA. Ele é usado para avaliar o nível de alavancagem financeira, no caso, se a empresa ela possui muitos financiamentos, e o risco de solvência dela, né? E aqui no caso está abaixo de 2. Quando está abaixo de 2, significa que a empresa ela tem capacidade de quitar as dívidas em um bom prazo. No caso aqui está muito baixo, tem 0,70. Aqui ao lado temos a dívida bruta, que é de 17,09 bilhões, e o patrimônio líquido de 20,42 bilhões. Quando dividimos, a dívida bruta pelo patrimônio líquido, temos o resultado agora em 2024 de 0,84. Então, o indicador dívida bruta dividido pelo patrimônio líquido, ele avalia o nível de endividamento da empresa em relação ao capital próprio, calculando a razão entre a dívida bruta e o patrimônio líquido. Este indicador ele indica o risco financeiro da empresa, sendo um valor alto sinal de maior alavancagem. No caso, é ideal quando abaixo de 1,5. Então aqui está em 0,84, então é um resultado muito bom. Aliás, desde 2022, que a gente está vendo aqui, ele não ultrapassou 1,5. Vamos continuar a nossa análise. Veremos agora a rentabilidade dessa empresa. Se é uma empresa que produz renda, O lucro líquido da empresa é de 167,90 milhões e o patrimônio líquido de 1,57 bilhões. Quando nós dividimos o lucro líquido pelo patrimônio líquido, nós temos o indicador ROI, que é o retorno sobre o patrimônio líquido. Este indicador ele mede a rentabilidade gerada pelo patrimônio líquido da empresa, calculada pela razão entre o lucro líquido e o patrimônio líquido. Ele avalia se a empresa tem eficiência em gerar lucro com os recursos dos acionistas. Aqui no caso está em 44,82%. É um fantástico resultado, Eu gosto de empresas que têm um resultado, desse indicador, o ROI, acima de 15%. Aqui no caso está em 44,82%. Um resultado excelente. E para finalizar o indicador aqui, análise de rentabilidade, temos o ROIC, ou ROIC, que é o indicador que mede a rentabilidade gerada sobre o total investido na empresa, incluindo tanto o capital próprio da empresa quanto a dívida líquida. Ele é calculado pela razão entre o lucro operacional após impostos e o capital investido, refletindo a eficiência da empresa em gerar lucros com o capital. No caso, eu considero ideal quando tem esse índice acima de 10. Aqui a gente pode ver que desde 2022 esse resultado está em tendência de alta. Em 2024 agora está em 25,65, um resultado excelente. Continuando, agora a gente vai avaliar o preço teto da empresa, E para isso eu utilizo o conceito da fórmula criada por Benjamin Graham, que é autor do livro Investidor Inteligente. E só para contextualizar, Graham ele aceitava comprar ações que tivessem preço sobre lucro de até 15 e o valor patrimonial por ativo de até 1,5. E multiplicando estes dados dava um índice de 22,5. Então para ele não importava o valor do PL e do VPA. O importante é que quando multiplicavam um pelo outro não desse mais do que 22,5, que é o valor que ele aceitava. E em seguida ele fazia a raiz quadrada. Eu fiz uma adaptação aqui, eu utilizo o mesmo conceito da fórmula, porém eu adaptei o índice dele pelos valores que eu procuro quando vou comprar uma ação. Eu ajustei, pois eu gosto de ativos que tenham o resultado do preço sobre lucro, no caso o PL, abaixo de 10. Até 10 eu acho um índice interessante. E mantive também o valor patrimonial por ação de 1,5, pois quando este resultado é superior a 1, sinaliza que o mercado está disposto a pagar mais do que o valor contábil da empresa, e geralmente devido à expectativa de crescimento e rentabilidade. Então aqui, no cálculo, multiplicamos o meu índice, que no caso é 15, que é a multiplicação de 10 por 1,5, pelo lucro líquido da Vibra, que é de 8,18, e pelo valor patrimonial por ação, que atualmente é de 18,25, e aplicamos a raiz quadrada. Então nós temos o preço teto aqui de R$ 47,32, e como vimos, o preço atual está em R$ 20,70. Portanto, há uma margem com possível rentabilidade de 129%. É uma excelente margem de segurança. Agora veremos as referências utilizadas nessa análise, Eu utilizei para montar aqui a análise o site Investidor 10, o Status Invest e Fundamentos. E também o RI, que é Relação com Investidores da empresa Vibra. E eu gostaria de saber, você tem esta ação em sua carteira de investimentos? Achou interessante? Gostou da margem de segurança frente ao preço teto? Comente aqui abaixo, deixe o seu joinha no vídeo. E esta foi mais uma análise realizada aqui pelo Invista na Bolsa. Espero que tenham gostado.
Eu te convido a inscrever-se aqui no canal, deixar o like no vídeo e ativar o sininho de notificações para não perder nenhuma análise do Invista na Bolsa. Um grande abraço a todos!